Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora que você está ouvindo esse novo episódio do Mereu Talks e nem onde você está ouvindo, né? Eu sou Samuel Guimarães e eu vou ser o host dessa temporada do nosso podcast. Eu estou aqui com a Camila Guimarães, que é Head de Gestão na Mereu, e com a Camila Pires, que é HR Business Partner. É um prazer estar aqui para mais um episódio. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a minha xará para a gente falar de um tema muito gostoso e que é um tema super pesquisado, muito da curiosidade ali, que é sobre engajamento e retenção de pessoas. É uma proposta, tá? Pra gente não confundir. Quando eu falar K, porque a gente já trabalha junto, chama assim, e quando eu falar Camila, tá? Porque imagina se a gente errar aqui. Então, Camila, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente também. Oi, gente, tô super feliz. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E como a Ká disse, bater um papo sobre um tema tão relevante e tão... É pauta, né, dos RHs, das pessoas. Acho que eu tô super animada e super engajada com esse bate-papo de hoje. Legal. E o intuito é isso mesmo, né? Que a gente possa ter aqui um espaço aqui pra gente cocriar, trazer tendências, boas práticas, conceitos, porque no final das contas são as pessoas, né, e que estão no centro aqui, que nos abarcam, e o que a gente quer impulsionar a performance, né, das pessoas e por consequência das organizações. Então é um prazer enorme ter aqui você conosco batendo esse papo. Antes da gente entrar na pauta, só lembrando, nossos episódios vão sair semanalmente e a gente trazendo muita pessoa interessante, assim como a Camila e outras pessoas de todos os episódios que a gente está lançando essa temporada. Você pode ouvir no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, ou se você preferir para o vídeo, também pode ser no YouTube. A gente vai deixar os links aqui nos comentários ou na descrição do episódio. Você pode se conectar com a gente e receber a notificação de todo episódio que sai do nosso podcast. E aí, vamos começar aqui, Camila, antes de mergulhar no assunto, dá um contexto pra gente aí do que você está fazendo e até de sua trajetória aí na área de gestão de pessoas. Eu não vou contar muito da minha trajetória não, porque senão eu vou falar da minha idade também, tá? Todo mundo comentou isso. Então, assim, tem uns anos, assim, que eu tô na área de pessoas, a gente tava até falando, não sabe se é de gente, pessoas, RH, mas que eu tô atuando com pessoas mesmo. Já passei por empresas nacionais, multinacionais e hoje continuo com business partner e continuo amando o que eu tô fazendo. Muito feliz e realizada. Bacana. Bem, para a gente começar a esquentar o nosso assunto, né? Eu gosto sempre de trazer um pouco o recorte ali do contexto ali do cenário. E a gente sabe que, né, retenção, né, engajamento e retenção é um assunto muito pesquisado, é de interesse de todos, os líderes estão o tempo todo demandando isso pra gente, né? Como é que eu promovo esse engajamento, mas também como é que eu não perco o talento. Compartilha um pouquinho aqui quando é que isso começou a atravessar no seu dia a dia e começou a virar uma pauta cada vez mais intensiva nesse mundo que a gente vive, cada vez mais de uma carência de profissionais, mas ao mesmo tempo uma demanda urgente de ter esses profissionais da empresa. Compartilha um pouquinho. Primeiro, gente, eu acho que a pandemia mudou muito, né? A relação que a gente tem com o trabalho. Eu vejo muito assim, a vida não é só pagar boletos. As pessoas já começam a refletir sobre isso, né? As pessoas começam a pesquisar a empresa no sentido assim, porque rolava muito assim, empresa pesquisando qual colaborador, qual profissional quer trazer, mas hoje acho que inverteu um pouquinho. As pessoas também, os profissionais também estão pesquisando, né? Será que faz sentido eu mudar ou não? E tá diferente também. Poxa, não tá alinhado com os meus valores, com o que eu tô buscando, não faz sentido eu ficar aqui. E sai. Né? Hoje é difícil a gente ver assim, profissionais com longo tempo assim, em algumas organizações. A gente ainda vê, não tô generalizando muito, mas são poucos os profissionais, porque eu acho que é isso, a pandemia mudou a relação com que o profissional tem com o trabalho. E aí as empresas precisam se adaptar. Porque senão não começa a adaptar ao que o profissional está buscando, vai começar a perder pessoas. E aí é isso, não tem engajamento, o número do turnover começa a aumentar. E aí eu acho que já tem que ter um alarme ali, um pisca-alerta ali, poxa, alguma coisa está acontecendo, por que eu estou perdendo pessoas? E aí eu acho que começa esse cenário, assim, né? Do que está acontecendo, o que eu estou fazendo. E eu acho que é o que a gente está vivendo. Desde a pandemia, isso está cada dia
intensificando mais, assim. E é legal essa fala que você trouxe, Camila, porque a gente teve historicamente, né, essa construção de que a decisão agora ela é via de mão dupla. É a empresa selecionando o melhor talento, mas o talento selecionando qual empresa deseja se trabalhar. Né? Então, você trouxe isso que é uma questão, não existe mais, né? Eu estou atraindo o talento. Não, vocês estão numa relação de ambos se avaliarem se faz sentido essa sinergia. E um dia, Kai, eu vi um meme bem recente, assim, que geralmente... Eu acho que isso não é nem ético, assim, a ser feito, minha opinião, assim. Empresas começar a buscar com outras empresas, eu quero saber como é que o Samuel era em outra empresa que ele atuava, enfim. Hoje está muito mais assim, o Samuel entrando em contato com várias pessoas da empresa, qual ele está participando do processo, para saber como tá, já digita lá no LinkedIn, já entra, já quer ver o que as pessoas escrevem ou não. Então, assim, mudou muito a relação, assim. E é isso que a gente disse agora, se as empresas não se posicionarem da forma como deve, vai começar a perder pessoas. E eu não tô falando, e você até falou uma frase muito importante, cá no início, que é colocar o profissional como centro, e para mim é isso. Para mim o que remete, assim, toda a conversa de retenção, de engajamento de pessoas é colocar o colaborador no centro. E você falando de o profissional que se apresenta e a importância da empresa se apresentar. Aí eu acredito que tem uma atuação importante, né, do time de gente, de gestão. A gente brinca sempre, tantos nomes, mas vou falar RH, que normalmente que talvez é o termo mais comum. De trabalhar o employer branding, né? Porque isso que você falou aqui, agora a pessoa pergunta para o outro, ou olha, né? Podemos falar com alguns nomes, pode olhar no Glassdoor, pode olhar no LinkedIn. Eu ia falar, mas... Pode... não tem problema que não. Mas é um canal onde as pessoas consultam, assim como a gente fala do LinkedIn também, ou consultar o colega de trabalho, que é, como é que foi sua experiência lá? É legal, como é o ambiente, e aí todas as informações. Então, qual que é essa importância do RH trabalhar o employer branding? Porque eu acredito que não é só a responsabilidade do RH, mas o RH tem uma missão ali mais forte nessa questão. Posso falar da gente, que né, às vezes a gente tem trabalhos juntos que o marketing apoia o time de gente de gestão. Mas querendo ou não, essa missão é mais do RH, né? De trabalhar esse employer branding para garantir o engajamento e a retenção de pessoas. Penso, assim, que esse é o top one, assim, é o principal, assim, a ser feito, porque é isso que vai mensurar como está a reputação da empresa. Mas a gente não pode banalizar o termo também employer branding, pronto, e não fazer nada com aquilo. Poxa, eu vou lá no Glassdoor e vejo várias críticas sobre determinada empresa e eu não estou fazendo nada com isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um plano de ação perante o que as pessoas estão falando. Porque a pessoa, o profissional, ele tem que apaixonar pela empresa antes de entrar na empresa. Por isso que o processo de recrutamento, enfim, tem que ser um processo, assim, maravilhoso. A gente tem que encantar esse profissional. Mas a gente não tem que cantar só no processo de recrutamento. A gente tem que cantá-lo no dia a dia. Sabe, nos perrengues, é tudo isso. É nesse momento aí que a gente tem que cantar. Não adianta nada a gente ter a gente tem uma área de employer branding aqui, tá, mas e aí? Quais são os planos de ações para essa área? Sabe, o que está sendo feito? O que a gente está fazendo? Quais decisões estão sendo tomadas a partir das sugestões que eu estou vendo dos profissionais, de quem está saindo, de quem está aqui ainda? E legal que quando você fala dessa nutrição diária, né? Porque tudo começa com encantamento. Na verdade, tudo começa com desejo, né? E aí, quando a gente fala dessa nutrição, a gente vai para o dia a dia. E o dia a dia se faz caminhando, né? E aí tem o papel, né, dos atores ali, que eu nem falo que é coadjuvante, são protagonistas ali com a gente, que são os líderes, né? Conta um pouquinho disso, né? Como é que a gente costura, como é que a gente aproxima essa liderança para entender, né, que engajamento está para além de ações de endomarketing, né, que engajamento tem a ver ali com o dia a dia, das condições que são criadas nessa relação. Como é que você vê, como é que você costura no dia a dia e faz né, você está ali maestrando ali a experiência do colaborador com essa liderança? Primeiro, que assim, eu acho que o líder, por ele estar na cadeira dele, ele precisa querer ser líder. Líder de fato. Não líder por status, não líder pelo cargo, pelo ego, mas atuar com rituais de gestão genuinamente.
Porque aí não vai adiantar um RH, não vai adiantar qualquer outra pessoa falando. Eu acho que o líder tem esse papel e essa responsabilidade pela posição que ocupa. Então, assim, eu vejo que muito mudou, assim, mudou muitas coisas em relação à relação de líder-liderado. Não é uma relação mais hierarquizada, mas sim uma relação de confiança mútua, no sentido de segurança psicológica, vulnerabilidades. A pessoa hoje em dia, o profissional hoje em dia, ele quer poder ser quem ele é. Ele não quer entrar na empresa e colocar uma máscara. Ai, pronto, eu tenho uma reunião com o meu líder, nossa, já não sei como vai ser, vou pisar em ovos, não sei se eu falo isso, não sei se eu falo aquilo. Então, assim, eu sou quase uma evangelizadora, eu brinco do tema segurança psicológica, porque pra mim, assim, tudo começa com segurança psicológica mesmo, sabe? Porque se eu não posso ser quem eu gostaria de ser, eu não tô feliz, porque eu passo a maior parte do tempo... Gente, tem dia que a gente nem vê a nossa família, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, se a gente não tem isso com o nosso líder, que a gente tá com contato ali o tempo todo, constante, que é a pessoa que vai apoiar no nosso desenvolvimento, não tem um engajamento. Não estou dizendo que a responsabilidade da retenção de talentos é só da liderança. Não, eu acho que tem o papel da liderança, tem o papel do RH, tem o papel de quem está lá em cima mesmo, sabe? O CEO da empresa também, que é muito do que ele está descendo para a empresa. Eu acho que é um papel, assim, de todos, assim. Mas no sentido, assim, todo mundo tem que ir para o mesmo caminho, porque se um for para um caminho, o outro for para outro caminho, nada flui. Então, eu penso assim, quais são os norteadores da cultura? O que você quer? Quais são os valores dessa empresa, sabe? O que não está só no papel, mas o que está sendo feito no dia a dia. Então, eu penso que eu como business partner, o meu papel principal é apoiar as lideranças nisso. Ah, Camila, estamos perdendo muita gente no time. O que está acontecendo? A primeira coisa que eu vou fazer é conversar com as pessoas que estão ficando e quem está saindo também para entender. Como eu falei, a gente tem que ouvir. Já abrindo uma brecha, assim... a gente tem mania, né, de vamos fazer um team building, vamos fazer isso, vamos propor uma ação, vamos trazer o Papa para fazer um treinamento aqui, aí você vai ver, vai ficar caríssimo o negócio. Mas será que é isso? Será que isso vai resolver? Será que é esse o gap da área? Porque às vezes não é. Então, assim, claro, gente, que eu não vou ouvir, vou colocar em prática tudo que eu estou ouvindo. Não consigo, mas eu preciso ouvir essas pessoas, eu preciso sentir a dor dessas pessoas. Porque muito se fala em tecnologia, tudo isso, muitas práticas, mas eu sinto que o RH não pode deixar de fazer o básico, que para mim é ouvir. Legal. E quando você fala essa questão da escuta e quando você fala dos personagens que participam da empresa, uma coisa muito importante que você falou e me remeteu, que é muito relevante, o líder faz parte, né, dessa jornada de engajamento, mas também o quanto que a gente está em consonância, né? Liderança, alta direção, time de pessoas, o quanto a gente fala a mesma linguagem, mas o quanto também que na prática a gente faz as intervenções genuinamente alinhadas. Exato. Né? Exato. Muito bacana. E isso tem que fazer sentido, né? E eu falo que nós RHs também precisamos estar engajados. Porque como é que a gente vai ali na ponta se a gente não está engajado? Perfeito. Então, a gente também tem que estar engajado e temos que estar alinhados também com a empresa, né? No sentido de valores, qual que é a nossa missão, o que a gente busca. Como eu falei, a nossa relação mudou. E hoje em dia é isso. Se a gente não está tão satisfeito assim, as pessoas começam a sair. Agora, uma percepção, você falou, você falou muito, né, Camila, da questão da escuta. E vendo um pouco mais de fora, já que eu não sou da área, né, de gestão de pessoas, uma percepção minha que talvez desde a formação que vocês têm, muita gente da área de psicologia, a gente tem várias pessoas chegando hoje de engenharia, administração e também trabalhando, mas de certa forma foram treinados, aprenderam, seja como foi, para esse processo de escutar, de verdade, uma escuta, você fala uma palavra, uma escuta genuína, né? O que está acontecendo ali? Agora, eu não sei se todos os líderes estão prontos para esse processo de ouvir, porque dependendo de algum time, às vezes até um modelo de liderança, às vezes é um líder que ele é mais execução e está ali parar esse líder. E quão é importante também, você como business partner lá, preparar esse líder para esse processo de escuta, porque você, imagina quantos times ali você trabalha junto, não vai ser uma liderança tão próxima o tempo todo. Tem o líder da equipe, você não vai estar próximo, como que esse líder? Então,
precisa também treinar a liderança para essa escuta, a escuta genuína, escutar de verdade, entender, conhecer, né, o colaborador, o que ele tem, quais os desafios que ele está passando, seja pessoais, seja no trabalho, quais os sonhos dele. Então é um processo também importante, né? Porque os líderes, a percepção minha é que realmente nem todo mundo está pronto para isso. Como é que é o desafio seja como HR Business Partner ou as pessoas da área de gestão de pessoas têm? Sabe o que eu vejo, gente? E aí não é só na empresa que eu atuo, acho que a maioria das empresas, assim, na pandemia, contratou muitas pessoas, né? Houve muitas contratações. E eu acho que teve muitos movimentos também bruscos para a cadeira de liderança. E, às vezes, movimentos que não deveriam ter acontecido. Eu vejo muitas pessoas, como eu estou falando como um todo, na cadeira de liderança, mas líderes ainda muito imaturos ainda. Líderes que, de fato, você precisa pegar na mão e ensinar mesmo, beabá mesmo, sabe? Não sabe o que é um one-on-one, não sabe o que é um feedback. Ah, eu fiz isso, Camila, foi um feedback. Eu falei, não foi um feedback. Então, assim, nós como business partner, eu penso assim, que é primordial o nosso trabalho, que a gente tem que trabalhar lá em cima, com a liderança, porque é a liderança que vai conseguir suportar esse time. E se a gente não tem uma boa liderança, o time não anda. O time não sente que está tendo, de fato, uma preocupação com eles. E é a preocupação genuína mesmo, né? Que é o que você disse. Então, assim, é explicar mesmo, beabá mesmo, o que é. A gente tem isso lá, um treinamento mesmo do que é um feedback, do que é um one-on-one, do que é um PDI, eu construí o PDI pro meu profissional. Não é você que tem que construir, você tem que construir juntos. Então, assim, uma coisa que pra gente da área de RH é muito óbvio, muito claro, mas para algumas lideranças, não vou generalizar, porque eu acredito que tem muitas lideranças que têm muito conhecimento e executam isso no dia a dia. Para outros ainda, isso não entendo, mas precisa ter um interesse, uma vontade em querer executar. Não adianta também eu ir lá no RH, ensinar, fazer na prática, mas a liderança não ter o interesse, como eu falei. Para ser líder, eu falo muito isso, tem que ter disposição. Tem muita gente que fala, eu não quero ser líder, eu quero ser um especialista. Não, você tem que ter uma disposição porque você faz parte da retenção e do engajamento do seu time. Não estou falando que você é 100% responsável. Porque vai ter movimentos, gente, que não vai estar na mão do líder e nem da empresa. E aí, sendo muito transparente, vai ter profissional que vai chegar para cá e vai falar assim, olha, recebi uma proposta aqui, enfim, é um desafio, né? Tô querendo ir, tô aqui há muito tempo. Às vezes não é só salário, ou às vezes vai ser salário também, não sei. E às vezes a própria cara vai falar assim, poxa, vai. Entendeu? Então, assim, é ter essa liberdade com a liderança também. É ter essa segurança psicológica para poder compartilhar também. Cara, foi muito bom aqui o tempo que eu fiquei aqui no Mereu, mas eu quero alçar novos desafios. Isso é muito gostoso, gente, muito gostoso. Tem muito líder que chega para mim e fala isso. E para mim, assim... poxa, eu tô indo embora, mas você fez parte da minha vida, você fez parte da minha carreira, mas agora eu preciso alçar novos desafios. É um momento de carreira da pessoa. Não, Camila, você trouxe uma fala e é tão relevante isso, que é a humildade da gente se permitir desapegar do colaborador. Porque a gente vai ter o turnover que a gente perde para o mercado e a gente vai ter o turnover que a gente perde para dentro de casa. O que a gente perde para o mercado, infelizmente, não tem o que a gente fazer. Claro que dói pra caramba, mas é o quê? Às vezes uma modelagem de atuação que não tem na empresa, uma proposta salarial que a gente não consegue alcançar e tá tudo bem. A gente precisa ter essa tranquilidade que você falou. Eu não gostaria, mas faz parte do jogo. Mas o que tá na nossa mão, né, quando a gente fala de engajamento, outro novo é que a gente perde por questões internas, que é, deixei de dar um feedback, deixei de acompanhar, deixei de considerar ele como sujeito, como uma pessoa que tinha ali para construir. E aí esse conversa totalmente com o nosso tema, que é sobre engajamento e retenção. Exato, Ká. E quando alguém chega para falar que tá indo embora, que tá querendo pedir o desligamento, e aí chega o líder e fala, agora eu quero fazer uma proposta, eu quero reter essa pessoa. Eu particularmente não sou a favor da contraproposta, não sou. Porque, para mim, esse colaborador já está desengajado. Para mim, é um casamento. Eu brinco muito isso. É um casamento, né, entre o colaborador e a empresa. E é isso, gente. Um casamento é uma relação que dos dois lados.
A partir do momento que um parou de alimentar o outro, pode ser que o outro já vai ficando, desengajado ali, já vai ficando, não tô tão animado assim. O match, assim, já não tá dando tanto certo quanto dava antes. E aí é isso. Aí eu vou lá, faço uma contraproposta pra essa pessoa, ela fica. Mas ela fica só 3 meses. Depois ela vai sair. A maioria dos casos é assim. E aí é o que você disse, cara. Não adianta você fazer agora. O amor já acabou. Você deveria ter feito antes. Deveria ter alimentado antes, com feedback, com one-on-one, antes, e não agora. Agora, poxa, eu não posso perder, Camila. Nossa, essa pessoa é importantíssima pro meu time. Nossa, e aí, como é que vai ser? O desespero bateu, né? Porque é o que ela falou, nem todo mundo vai ser assim, que eu vou perder por carreira, desafios novos. Vai ter gente que eu vou perder porque, poxa, eu tentei muito ficar aqui, mas não deu mais. Eu queria ter ficado aqui, mas tô no meu limite. E essa pessoa vai sair. Perfeito. Esses processos de escuta também, acredito que a tecnologia pode ajudar. Ela não é o que vai trazer todas as informações. Como é que você vê o uso da tecnologia no processo até de coleta? Porque tem uma escuta que... essa escuta genuína que está ali no dia a dia, mas talvez a tecnologia pode apoiar em coletar algumas informações. Como é que você vê o apoio da tecnologia? Não, acho assim, importantíssimo, fundamental. Vou fazer um pulse, uma pesquisa de clima organizacional, quero ouvir as pessoas. Claro que eu não vou conseguir ouvir os 10 mil, os 5 mil colaboradores. Então eu vou, enviar um pulse para eles preencherem, enfim. Mas para mim, não adianta nada eu ter a melhor tecnologia se não tem um plano de ação robusto com o que fazer com essas informações que eu coletei. Uhum. Então, assim, para mim é o que eu falei, é escutar, mas pensar em um plano de ação. Então, assim, se a tecnologia não for usada da forma correta, não acho que é um avanço. Tem tudo como a gente usa, o equilíbrio de tudo também. Você ia falar alguma coisa? Não. É ao vivo, né, gente? Segue a pauta. Eu escutei É que eu pensei, mas aí foi mais, aí eu falei, não, vamos tocar nisso aqui que a gente vai acabar falando. E assim, Camila, a gente acabou, né? Aquela questão de uma relação mercadológica, acabou. A gente vê que as pessoas, quando vão em busca de um trabalho, não é carga e salário que determina. Claro que faz a diferença total, né? Precisamos falar isso com muita tranquilidade, mas ela se conecta com um propósito maior, que é o que faz uma empresa diferenciar da outra para um talento se conectar com a empresa. Traz um pouquinho disso, do que você vivencia na prática, que pontos que você está sentindo ali que é esse gancho, né? Que é essa conexão que está acontecendo. O tempo todo, gente, acho que a gente vê no LinkedIn vários cases, né, de pessoas que estão chateadas com a empresa ou que saíram e colocam um textão e você vai ler alguns textos reflexivos em relação a isso. Aconteceu tal situação que eu não fiquei feliz, não fiquei chateada, a partir daquele momento acabou. E aí a pessoa fica postergando, né? Fica lá. Tem gente que, enfim, cada um tem alguma condição, mas tem gente que vai lá, pede pra sair. E tem muitas que não aguentam mesmo, não conseguem suportar o dia a dia numa empresa. E pedem pra sair. E pra mim, assim, acho que na época do meu pai, assim, era maior, assim. Não tá tão alinhada, mas eu vou ficando por aqui. Acho que o mundo era mais conservador, assim. Hoje já mudou, assim. Não tá alinhado, e aí já vou pro LinkedIn, já vou começar a buscar vaga, e isso aí já vou acionar minha rede de contatos aqui, porque eu não tô feliz, não gostei dessa reunião, não gostei dessa postura que meu líder teve. E é como você falou, às vezes a pessoa sai até por menos. E é simplesmente assim, pelo dia a dia mesmo. Eu acho que é muito mais pautado na qualidade de vida, tá muito atrelado à saúde emocional, mental desse profissional também. Porque, como eu falei no início, a vida não é só pagar boletos, tem outras questões também que envolvem. Então, às vezes a pessoa tá lá, mas não tá lá. E eu acho que pra estar lá tem que estar de coração, tem que estar de corpo e alma mesmo, nesse sentido. E nem todo mundo veste a camisa. Nem todo mundo tá ali por isso, assim. Eu tô aqui porque eu tô aqui de coração, tô aqui de corpo e alma mesmo. Não vejo isso, cara. Eu vejo que isso vem mudando muito, muito, muito. E como eu falei, a empresa precisa se adaptar a esse cenário. Senão, a gente vai continuar perdendo mais pessoas mesmo. Quer tocar? É porque você falou lá atrás da parte da... Querendo ou não, a pandemia que a gente... Vou falar que terminou, não terminou, é bem complicado, mas assim, acho que o principal, a gente já passou da pandemia, mas veio uma
por necessidade, uma adaptação das pessoas. Você acha que com a pandemia apareceram outros fatores, ou seja, tem outras coisas que as pessoas estão buscando no equilíbrio da vida profissional e pessoal que vai fazer essa diferença de definir se ele quer ficar ou não? A pandemia, o que mudou com a pandemia que você observa no dia a dia que você convive, né? Seja da empresa que está atualmente ou outra experiência que você teve também? Para mim, é qualidade de vida. Para mim é isso. O que mais mudou é isso. As relações mudaram. Não só a relação do profissional com o trabalho, mas na vida. A gente mudou. Então, assim, pra mim, assim, a qualidade de vida é primordial. Claro, como a Ká disse, a gente vê o salário, vê os benefícios da empresa, óbvio. Mas se é uma empresa que eu vou receber um salário, enfim, 20 mil, 30 mil... Mas, cara, eu tenho que trabalhar 20 horas para eu conseguir esse salário no fim do mês. Eu tenho que ser ríspido com algum... Eu tenho que ver rispidez de algum profissional da empresa. Isso, para mim, não tá tão tolerável como era antes. Então, para mim, assim, é a qualidade de vida primordial que as pessoas olham. E até nas entrevistas mesmo, tá, gente? Que a gente faz, no dia a dia mesmo, a gente percebe isso. Ah, como que é aí? Como que é o dia a dia aí? Até como é que é o horário, assim, como que é? Como que funciona? Eu lembro, assim, mais tempo, assim, uma empresa que eu fiz um processo seletivo, eu posso trazer, não vou divulgar o nome da empresa, mas não fui para essa empresa, graças a Deus. Mas, e aí no processo seletivo eu perguntei, isso assim, gente, antes da pandemia, como que é aí, como que funciona, geralmente a jornada de trabalho e tal. A gente faz algumas horas extras, mas isso é tranquilo. Depois, no final do mês, ou você vai receber ou você vai poder compensar. Ah, tá bom. E como é que eu... A empresa não era aqui em Belo Horizonte. E como é que eu vou fazer e tal? Por os dias que eu for ficar mais tempo aí... Ah, não, mas aí você pega carona com outra pessoa. É tranquilo pra você voltar pra sua casa. Então, assim, isso já foi dito no processo seletivo. Na entrevista, pra mim. Camila, se foi dito dessa forma, imagina no dia a dia dessa empresa. Então, assim, isso era antes da pandemia. Isso, pra mim, agora na pandemia, você falar isso, eu acho que o candidato deve desligar a câmera na hora, assim, de tão chateado que ele vai ficar. Que eu acho que aí já começa. Poxa, não deu match mesmo, não quero ficar nessa empresa. E aí já começa o processo de ou você encanta ou você não encanta o profissional. E tem uma vantagem, né, Camila? Porque que bom que falou isso no processo, né? Porque nessa hora, você já fala assim, dá match ou não dá match com o que eu busco? Então, você pode fazer a escolha sem se frustrar de entrar para uma esteira, né, de uma jornada ali, né, e você pega de surpresa de um desalinhamento do que foi me proposto com o que eu estou vivenciando. Exato. E que, de novo, recai sobre engajamento. Exato. E eu falo muito isso, porque o processo seletivo é um risco, né? Se a gente for para pensar, porque você não conhece uma pessoa ali com 1 hora de conversa, com um teste que ela vai fazer. Ah, mas eu coloquei várias pessoas para conversar. Do mesmo jeito que esse profissional também está arriscando também nesse sentido. Por mais que ele tenha buscado inúmeras informações sobre a empresa, ele está também arriscando. Mas eu acho que a gente tem que ter muito alinhado no que a gente busca, no tipo de profissional também que a gente quer para a empresa e o profissional também pensar no tipo de empresa que ele quer atuar mesmo, que ele quer trabalhar, que ele quer contribuir, deixar o legado dele. E eu penso que está muito isso no dia a dia. As relações. Será que eu vou ajudar? Será que eu vou contribuir? Será que isso vai fazer sentido para mim? O que isso vai agregar na minha vida? Acho que mudou muito, né? E é uma aposta, né, Camila? Porque uma aposta. Quando Perfeito. fala assim, eu não sei se aquela pessoa vai ser meu melhor candidato, e assim como a pessoa também não sabe se é o melhor lugar. Mas eu falo que tangibilizar e, de fato, determinar esse match é somente no dia a dia. Porque o que me conta sobre a empresa não me permite fazer a escolha porque envolve como eu me sinto nessa empresa. Assim como o olhar do recrutador para a pessoa, pode ser que ela seja brilhante ou não, mas como ela vai se demonstrar, vai ser nas relações daquela cultura daquela empresa. Então, é uma aposta que no dia a dia, quando a gente junta a cultura da empresa com aquele profissional, é que a gente vai ver assim, tá, mas como que, na hora que a gente vive debaixo do mesmo teto, como que é... É o casamento, né? Essa fórmula, né? Como é que isso de fato vai acontecer e como é que essa magia que se chama engajamento vai se concretizar de fato. E é muito triste, né? Quando um profissional entra e ele fala...
nossa, não era o que eu imaginei, me venderam algo errado, não era aqui, não é aqui que eu quero ficar. E assim, não falando só do profissional, também pode acontecer do lado da empresa também, né? Às vezes um profissional, enfim, falar inúmeras coisas e na hora lá, no dia a dia, ele não conseguia executar tudo que ele falou nas entrevistas, como ele era, não conseguia entregar tudo. Então, como você falou, eu acho que você definiu super bem, é uma aposta mesmo de ambos os lados. Mas no dia a dia, a gente tem que ver, é esse profissional aqui que eu quero ficar? O que eu tô fazendo para reter? E assim, gente, não sei, é buscar programas para todos os profissionais, buscar programas também para aqueles people ali que eu quero manter, aqueles talentos ali que eu quero manter, o que eu tô fazendo para essas pessoas, aquelas pessoas que eu não quero perder de jeito nenhum. E para todos os outros profissionais também, qual o tipo de profissional que eu quero aqui nessa empresa? Eu me criar uma persona mesmo, sabe? Alinhado com os valores que eu quero, alinhado com a cultura que eu busco. Nesse sentido, claro que pessoas vão ser são diferentes de todo mundo, mas eu tô querendo dizer assim, no sentido assim, da minha cultura. Quais são os norteadores da minha cultura? O que eu tô buscando aqui? Será que tá todo mundo alinhado? Se a gente fosse elencar, às vezes é muito difícil, porque acho que tem, inclusive, quando você compartilhou um post muito legal no LinkedIn, alguns falando sobre engajamento e retenção, e eu lembro que tinha um cara, um iceberg, tinha várias coisas que falavam sobre essa questão de engajamento e principalmente retenção. Mas você, Camila, pela sua experiência, se você fosse falar assim, olha, não sei se tem um top 3 ou um top 1, que talvez é o que você mais destaca, fala assim, qual que é o principal problema que eu acho que é difícil da organização resolver e do líder resolver, e se isso estiver acontecendo, infelizmente, essa pessoa vai sair, né? Você até citou antes aí que é quando a pessoa chega com uma proposta, tô querendo receber mais porque isso é uma proposta. Você me falou que é contra, mas tô falando de antes, que é o que vai fazer essa pessoa se desengajar, né? E provavelmente querer sair, independente de outra proposta. Qual que é os top problemas que você vê aí que são difíceis para a organização mexer com isso? Não acho que é difícil o que eu vou falar aqui agora. Eu acho que falta, às vezes, uma vontade maior da organização olhar para isso. Para mim, é a liderança. E, assim, tudo que eu vejo, gente, a maioria tem inúmeros motivos, mas, para mim, uma liderança ruim, uma liderança que não está alinhado com os valores, missão. O que o liderado busca, o liderado sai. O profissional sai. Então, para mim, assim, o grande motivo, assim, de demissões, assim, voluntárias em massa mesmo, quando a gente vai entrar ali na causa raiz mesmo, não tô falando que são todos os motivos, mas a maioria é a liderança. Porque tá tudo ligado, a liderança tá ligada à entrega, ao desenvolvimento. O meu líder não me colocou na reunião X que eu gostaria de ter participado, me senti excluído. Tá tudo ligado, é o dia a dia, é o sentimento de pertencimento que esse profissional não vai ter. Ele talvez é o hub de todos os problemas claro que tem outros motivos, acontecer. Gente, óbvio, né, que Sim. tem outros motivos. Mas eu tô querendo dizer assim, pelo menos de tudo que eu leio, eu vejo que a maior dos motivos, assim, é uma liderança ruim, que faz a pessoa desencantar mesmo pela organização. Acabar essa conexão emocional mesmo que tinha. E eu desculpa, é rapidinho. E eu vejo muito isso, que às vezes a gente eu quero promover, eu quero fazer programas assim super robustos de high potential, que people, enfim, para trazer pessoas, para manter essas pessoas, mas não adianta nada. O Samuel tá num programa foda ali de retenção, o Samuel nem sabe que ele tá, mas ele tá, todo dia a gente dá um benefício, Samuel semana que vem vai pra Harvard e tal. Se a liderança... Gostei da ideia, tá caminho. Gostei da ideia. Estamos à disposição. Eu já lancei a sementinha. O visto tá ok, passaporte tá ok. Já lancei a sementinha. Mas não adianta nada a gente alimentar o Samuel com programas assim, fodas, não adianta. Se a liderança do Samuel não é uma liderança... Não é uma liderança, né, gente? Não como deveria ser. Eu acho que é igual a do salário que você falou, que às vezes se retém pouco. Essa pessoa vai absorver durante um tempo, vai fazer o programa. Não, vou aproveitar aqui porque eu tive uma oportunidade no programa de liderança em Harvard ou na London Business School, vai lá e faz. E também teve um benefício bacana que eles vão com uma trilha de liderança específica. Vou aproveitar, mas eu vou... Desculpa a palavra, mas às vezes não tô
tirando o mérito da pessoa que tá fazendo isso, mas é a questão assim, ela vai ali meio que sugar aquele momento, mas já pensando no próximo step, que é, mas não sei que não é aqui que eu vou entregar, porque o líder não vai me ter espaço, não vai me dar autonomia, ou não me coloca nos projetos mais legais, e pode ser uma visão, às vezes, particular até errada da pessoa, mas aí eu não vejo espaço, então eu vou absorver isso aqui durante um tempo, e provavelmente eu vou me desengajar do mesmo jeito, e ainda vai ser difícil me reter. E você falou uma coisa muito importante, que quando eu via líder falando comigo que queria fazer contraproposta, eu brincava, falava assim, olha, a gente pode fazer, porque às vezes é uma proposta, às vezes para subir o nível, eu falei, você pode fazer, mas você vai ajudar esse profissional aí para o mercado e buscar algo mais relevante ainda, né? Uma posição mais alta ainda para a carreira dele, porque já acabou, amor, gente. Não existe mais. Perfeito. E a gente está falando tanto dessa liderança como ponto de dor ali, né, no poder de influenciar negativamente, mas também é importante a gente citar os líderes que são líderes inspiradores, né, humanos, e que a gente precisa também valorizar muito, que são aquelas pessoas que a gente fala, ele tem um jeitinho de conduzir, que as pessoas estão juntas. Elas estão compradas não na entrega em si, porque a entrega é consequência, mas elas estão compradas no desejo de contribuir, né? Traz também um pouquinho desses bons exemplos. É tão gostoso, que né? É tão bom a gente... Né, a questão do coração de falar assim, mas tem muita gente boa também, tem muita gente que inspira e que a gente olha e fala, poxa, a gente como pessoas da área de people, a gente tem muito que aprender também com essas pessoas que nos ensinam tanto, né? É tão porque gostoso. Não é simples, né? Gerir um time de 30, de 50, de 100, de 500 pessoas é desafiante para esse líder também. E a gente consegue construir tantos aprendizados enquanto... uma pessoa ali de pessoas acompanhando o dia a dia, compartilhe um pouquinho também. É tão gostoso, né, quando a gente vê isso, alguém de fato ali exercendo a posição mesmo, de forma genuína mesmo. É muito bom quando a gente vê isso. E nós como business partner, tem muita coisa que a gente conversa e que a gente incentiva, influencia no dia a dia. Quero fazer isso. Poxa, você pode fazer dessa forma. Pra mim, Camila, é muito bom quando eu fico sabendo que os meus líderes estão fazendo algumas ações que eles nem mencionaram. Ações ali pequenas, assim, com o time, sabe? Camila, estou fazendo aqui um programa aqui de reconhecimento, algo assim, não é algo ali do dia a dia mesmo, sabe? Um reconhecimento para as pessoas, de entrega, enfim. Aí fui lá, comprei uns mimos para as pessoas, dei. Falei, cara, que legal, né? Que bom que isso veio de você. Isso veio da nossa conversa, que a gente teve no dia a dia, mas não foi algo assim, Camila, vamos fazer alguma coisa? Me dá uma ideia aí. Não, ele foi para casa, ele refletiu, ele viu o que ele queria fazer. Então é muito legal quando vem uma iniciativa da liderança, porque a gente vê que isso é verdadeiro, isso é de coração mesmo. E como você falou mesmo, cara, tem muitos líderes que ainda estão na posição, assim, de forma imatura, mas que querem aprender. Claro que tem muitos líderes também que não exercem a posição de fato, mas graças a Deus, amém, ainda tem muitos líderes e vai ter ainda muitos líderes que vão fazer a diferença mesmo, vão deixar o legado mesmo. E quando eu faço uma entrevista de desligamento, e aí eu converso com um profissional que fala assim, nossa, eu queria enaltecer a minha liderança por causa disso, disso e disso. Eu falei, cara, que legal. Aí eu volto lá pro líder e falo, olha, fulano saiu, mas super falou bem de você, falou do seu dia a dia, falou da sua atuação como líder. E isso é muito legal. Porque a liderança é uma posição muito solitária também, é um desafio muito grande. Eu estou recebendo ali uma enxurrada de solicitações lá de cima, eu preciso de filtrar, eu não posso descer da forma como eu recebi. Então, assim, por isso que eu falei no início, tem que ter disposição, não é todo mundo, essa cadeira não é para todo mundo. Tem que querer exercer mesmo uma posição. Mas é muito bom quando a gente vê, assim, que a liderança tá fazendo o dia a dia mesmo, a diferença, né, do dia a dia mesmo desse profissional. É muito bom. Eu fico muito feliz. Com o nosso trabalho como business partner, eu acho que ele começa no sentido assim, poxa, eu plantei uma sementinha, porque se ele foi para casa, refletiu, e ele mesmo pensou em alguma ação, em alguma coisa diferente que ele podia fazer. E assim, gente, é coisa simples. É um simples fato, assim, sexta-feira eu reuni com o time, tomei um café com todo o time. Não tô falando porque a gente pensa no nosso cenário macroeconômico, como que estão as coisas.
A gente entra, infelizmente, no LinkedIn, a gente vê todo dia uma empresa fazendo algum desligamento, então tá muito triste, assim. Então, eu não tô falando de inúmeras ações mirabolantes no sentido de budget lá em cima, não, tô falando no dia a dia. Vou almoçar. Essa sexta-feira eu vou almoçar com o meu time. Um almoço descontraído, um almoço diferente, um almoço pra gente não conversar sobre trabalho. São pequenas ações que eu acho que não sei se todo mundo entende a diferença que faz no dia a dia dos profissionais. É aquele, né, Camila, é aquela coisa que a gente fala assim, numa sexta-feira, final do dia, de uma semana punk, pauleira, a gente parar o time e falar muito obrigado. Porque se a gente conseguiu chegar na semana fazendo toda essa construção, é graças a cada um daqui. Isso é uma ação genuína, sem custo, mas que atravessa todo mundo de falar assim, poxa, não passou despercebido. O esforço que eu me doei essa semana, um obrigado, vale mais que qualquer cheque aí que ele poderia receber. É o salário emocional. É o salário emocional. É o posto do isso. salário, né? O salário emocional, acho que esse líder consegue entregar. Pra gente fechar aqui, Camila, Já? Tá cheio, a gente... Fica mais um pouquinho, depois você edita e corta, né? Assim, ó, deixa ele inteiro. Eu queria trazer um desafio que às vezes a gente tenta trazer uma dica prática. Pode ser um HR Business Partner, pode ser qualquer pessoa que trabalhe na gestão de pessoas, ou talvez até um líder de equipe que está sofrendo com retenção, ou sente o time com baixo engajamento e já está com aquele medo, posso perder os meus talentos, não quero perder e tudo mais. Se fosse dar uma dica, falar assim, olha, amanhã eu tentaria fazer tal coisa, seja uma aplicação de uma ferramenta, uma metodologia, o que você dá essa dica para a pessoa que tem esse problemão aí, querendo ou não, porque é um grande problema, e ela quer fazer alguma coisa amanhã, se for possível. Acho que isso é difícil. Não tem uma fórmula, acho que não tem uma receitinha, acho que vai depender muito da necessidade, da área, Contexto. enfim. Mas assim, eu não queria ficar muito repetitiva, mas a primeira coisa que eu faria é, por exemplo, eu tô com uma área onde o número de turnover tá só aumentando. Alguma coisa está acontecendo. Eu iria mapear quais são os cargos críticos, quais cargos que eu estou perdendo, qual que é a liderança desse time, se a empresa faz algum pulse, alguma pesquisa de clima, eu iria verificar mesmo, ver os dados, qual que foi o resultado do último pulse de clima desses líderes. E o mais importante, top one de tudo, como eu já falei, ouvir esses profissionais. Mas não é ouvir por ouvir. É ouvir e pensar no que você pode fazer com o que você ouviu. Não adianta nada eu só ouvir. Como eu falei também, gente, não adianta também eu falar que eu vou ouvir e vou colocar em prática tudo. Não, é mundo utópico, eu não vou conseguir colocar. A empresa tem um cenário que está passando, enfim. Mas o que eu ouvi mais? Elenca ali. Quais foram as informações, o que foi mais dito, assim, nessas conversas que eu tive? Sabe? Chama essas pessoas para conversar mesmo. Eu não vou conseguir conversar, Camis, com todo mundo. Mapeia com as lideranças quem são as pessoas principais para eu conversar. Mas eu ouvi mesmo. Não tô falando para mandar nenhuma pesquisa, não. É um momento ali De escuta. de escuta olho, mesmo. Mas não é ouvir para já ter uma resposta. É ouvir para compreender, para pensar numa ação, no que fazer. Para mim, a primeira coisa a ser feito é isso. Não é contratar um team builder foda, não é nada disso. A primeira coisa é ouvir. Até porque, às vezes, o colaborador quer isso, né, Camila? É assim, você vai ouvir, você vai selecionar o que a empresa dá conta naquele momento de atender. E aquilo que não dá, o simples fato de falar assim, olha, eu acolho isso que você trouxe, mas a gente ainda não está nesse nível de maturidade para colocar em prática, isso já traz um acalento de ser, de fato, considerado. Perfeito. Porque às vezes o colaborador não quer... Claro que ele espera da gente conseguir colocar em prática as ações, mas às vezes o simples fato da gente falar, não dou conta, mas é relevante o que você trouxe, eu vou deixar aqui, quando a empresa tiver uma maturidade, a gente vai colocar em prática. Isso causa um efeito muito significativo de se sentir considerado. Muito. Perfeito o que você disse, Cá, é isso. É no sentido assim, eu ouvi, vou levar, vou conversar, vou ver o que a gente pode fazer, e depois voltar e falar, não vai dar para ser feito agora, e é isso. Mas, cara, que legal, ela ouviu, ela levou, ela ouviu assim, e aí chegou a relevância mesmo no que eu falei. Ela não pegou e deixou pra lá. Então é isso, gente. Infelizmente a gente tá chegando no fim. Voou, né, o tempo. Passa rápido.
E aí, Camila, deixa com a gente como que as pessoas podem te achar. Eu sempre falo do LinkedIn, porque acaba sendo o canal, digamos, mais profissional. Apesar de ter muita gente que às vezes cria muito conteúdo também pro Instagram, ou às vezes é um Instagram mais pessoal, mas quem quiser encontrar a Camila, quem quiser ver os posts, os conteúdos, eu falo porque eu sigo. Foi até assim que a gente se conectou, né? Foi caindo na minha timeline, eu falei, deixa eu conversar com ela. Podemos falar de um assunto aqui que você traz sempre. Como é que as pessoas podem te achar aí, em qual rede social? A gente tá achando super chique isso. Tô me achando até uma famosa, né? Como as pessoas podem te achar? Meu LinkedIn, Camila Pires, tô lá, super à disposição. Quem quiser falar comigo, compartilhar vivências, ideias, networking, tô lá. Camila, você quer fazer também? Vamos fazer um jabá também do grupo de Gente Gestão? Podemos. Eu vou deixar o link aqui, mas explica o que é o grupo também. Sim. Bem, esse tema conversa muito, né, com a comunidade. A gente tem a comunidade, foi a primeira comunidade do WhatsApp de Gente Gestão. A comunidade, hoje a gente tem mais de 1.000 participantes e dentro da comunidade a gente tem 2 grupos acoplados, né? Um de network para qualquer cargo, para qualquer hierarquia e tanto gente quanto gestão. Um outro grupo destinado para profissionais ali que atuam a nível ali de gestão mesmo, direto, de pessoas. Então fica aí o convite também para quem quiser entrar. Vou colocar o link tanto do perfil da Camila e da Cá, né? Pra gente diferenciar aqui do grupo também. A gente deixa aqui na descrição do nosso episódio. Queria agradecer você, Camila. Obrigado por espaço, sua agenda aí, tá? Ai, tô muito feliz. Adorei a conversa, adorei a troca. Adorei, gente. Obrigada mesmo. Espero que a gente possa contribuir aí com todo mundo aí que tá ouvindo. Muito. Camila, assim, é um prazer. Eu falo que são temas que são inesgotáveis, né? A gente pode sempre estar aprendendo, então eu aprendi muito com você, com suas falas. Então agradeço muito nessa contribuição também minha de carreira e profissional, né? E obrigado por aceitar fazer parte, né, dessa construção e que eu tenho certeza que quem está ouvindo ou quem está assistindo, com certeza pode absorver alguma contribuição. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. A gente vai ficando por aqui, até semana que vem. Um abraço e beijo para todo mundo. Até e abraço a todos. Tchauzinho.